No meu último vídeo que eu coloquei no canal aqui sobre o fato de que o livro é um produto e que você tem que pensar nele como produto para poder vendê-lo, o André Morim deixou uma pergunta aqui, pediu para fazer uma continuidade para esse vídeo, explicando quais são os outros fatores, além do conteúdo do livro, que ajudam na venda, que promovem a venda de um livro. Ele está se referindo especificamente a alguns aspectos físicos do livro, eu acho, né? Capa, sabe, encadernação, sabe, a edição do livro. Mas na verdade eu vou dizer uma coisa aqui que vai ser surpreendente para muitos de vocês, embora alguns já saibam disso, mas é que o conteúdo é o menos relevante para vender o seu livro. Essa é a verdade. As pessoas pensam que um livro bem escrito, um livro, sabe, bem articulado é importante, mas a verdade é que esse é um dos elementos e às vezes nem é o mais importante. O mais crucial e o que mais ajuda a vender livro, acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, é quem você é. Se você já é conhecido, se você já é respeitado, se as pessoas já conhecem seu trabalho, se as pessoas já sabem aquilo que você pensa, aquilo que você tem a dizer e concordam com aquilo e querem saber mais daquilo que você pensa. Então, se você já é uma personalidade, alguém famoso, um político famoso, um escritor famoso, ou, algum intelectual conhecido, isso aí vai ajudar você a vender muito mais livros do que se for um anônimo com uma obra extraordinária. Esse, sem dúvida, é o elemento mais importante e que mais vai contribuir para você se tornar um best-seller ou vender uma porção de livros. Quanto maior for o seu público antes de você lançar o livro, mais você vai vender. Isso é óbvio, isso é uma regra universal e da qual não tem como fugir. É claro que há casos de alguém que escreve um livro extraordinário sem ter um público anterior, sem ser famoso, e esse livro cair nas graças do público e se torna, conhecido e que vende muito. A gente pode pensar no caso da Elena Ferrante, por exemplo, autora italiana, que escreve sob pseudônimo, ninguém sabia quem ela era, porque descobriram recentemente, ninguém sabia quem ela era, ela lançou uma série de livros que são muito bons, esses livros foram aclamados e ela vendeu muito, mesmo sem ser conhecida. Mas isso é um caso, extremo, uma exceção. Na verdade, muitos dos grandes escritores já têm uma reputação prévia, já são jornalistas famosos, já são, intelectuais famosos, como Humberto Eco, por exemplo, já era um intelectual famoso, já era, um professor universitário renomado, que lança um livro e esse livro se torna famoso depois, ou conhecido, porque ele já tinha um público anterior, já tinha uma reputação que legitimava aquilo que ele fazia. Mas além desse fator, que para mim é o preponderante, há outros, claro que há outros. Por exemplo, a editora que está publicando seu livro. Se for uma editora conceituada, uma editora conhecida, que tem um poder de inserir o seu livro no mercado, de promover o seu livro, de conseguir um destaque numa livraria, porque isso também tem a ver, né? Se você vai numa livraria e o seu livro está em destaque logo na entrada da livraria, na vitrine, ou, em exposição nas estantes, isso vai destacar o seu livro. Se o seu livro estiver escondido numa prateleira nos fundos lá, ninguém vai encontrar. Então, você tem uma editora grande que compre a sua ideia e promova o seu livro, isso também ajuda muito a destacar, a conseguir público e a vender. Um belo trabalho gráfico também é importante, eu acho que quem trabalha com design gráfico sabe disso. Ter uma capa bonita, uma capa bem sugestiva e que reflita do que se trata do seu livro é importante. A edição bonita também, eu acho que ajuda muita gente, as pessoas compram uma bela encadernação, um livro que você tem prazer de segurar, de ler, de expor na sua prateleira, isso também contribui, mas eu acho que em comparação com a personalidade, em comparação com quem é o autor, esses são aspectos menores, mais relevantes na hora de atrair o público. Além disso, eu acho que também isso é um outro aspecto muito importante, é a imprensa. Se você tem bons reviews, tem boas críticas nos jornais, se você aparece em programas de TV, se você se expõe publicamente, isso contribui muito mais do que o conteúdo. Se você for num programa popular de televisão, assistido por milhares de pessoas, por milhões de pessoas, a chance de você ter um bom retorno de vendas depois é muito maior do que se você não aparecer em lugar nenhum e só divulgar para os seus amigos. Muita gente pensa que com o boca a boca vai ser suficiente. Você vai lançar um livro, as pessoas vão ler, vão divulgar para os amigos, mas isso não funciona tão bem assim. Às vezes acontece, mas no geral há uma grande máquina de marketing envolvida, há uma grande campanha de divulgação para poder vender livros e que não é espontâneo. Realmente é algo pensado, algo planejado e que você precisa insistir muito, ir em vários canais de divulgação, falar muito do seu livro, promover muito para poder ter resultado. Eu posso falar pessoalmente, no meu caso do meu guia de viagem, que vendeu muito,
E nesse caso, ele foi espontâneo porque não foi planejado, mas de certo modo teve muitos mecanismos que ajudaram a divulgar. O livro começou a vender de fato quando apareceu na Globo, foi um programa da Globo Internacional. Então, quando apareceu nesse programa, o livro começou a vender muito e isso atraiu outros canais de imprensa, atraiu outros jornais, sabe, outros programas de TV. E assim criou um momentum, sabe, foi criando uma série de entrevistas, uma série de reportagens sobre o meu livro que ajudou a vender muito. E mais do que isso, ajudou também a dar credibilidade para o livro. Porque quando você aparece na imprensa, a imprensa elogia, a imprensa comenta da sua obra, para o leitor, para quem lê a reportagem, há uma chancela de alguém. Então isso contribui muito para criar no imaginário das pessoas que aquilo ali é bom e que merece ser lido, que merece ser comprado. Então eu diria que ao lado da personalidade do autor, eu acho que a imprensa, sabe, os canais de comunicação contribuem muito para você consolidar a sua imagem e vender a sua obra. É evidente que nem todo tipo de jornal, nem todo tipo de mídia ajuda. Eu apareci em entrevistas de rádio, por exemplo, que não venderam nenhum único exemplar. Mas alguns canais específicos, alguns grandes jornais, isso ajuda muito e realmente você percebe nos dias seguintes que há uma movimentação, que o livro vende muito mais, que há um interesse, que aparecem outros jornalistas querendo falar com você. Então a imprensa ainda é um grande veículo para promover sua obra. Mas por outro lado, a internet também tem um grande papel hoje. Há muitos vlogueiros, há muitas páginas na internet, há muitas páginas no Facebook que às vezes são muito mais influentes do que certos programas de TV ou certos jornais. Então, se você conseguir que um vlogueiro, né, um youtuber grande, mencione o seu trabalho, mencione o seu livro, pode ser que gere um grande movimento também, atraia muita gente para comprar a sua obra. Na verdade, o que a gente está falando mesmo é uma questão de autoridade, né? Talvez isso afete mais a percepção das pessoas do que outra coisa. Se alguém com autoridade, vamos supor que um jornalista influente mencione a sua obra, um artista influente, sabe, alguém que tem um público seguidor, mencione a sua obra, e essa pessoa for uma autoridade naquele meio, isso vai ajudar muito o seu trabalho. Então, acho que o seu esforço como escritor é trabalhar nessas duas frentes, principalmente. Primeiro é você consolidar a sua imagem, consolidar a sua personalidade, você tornar uma pessoa pública que é respeitada e que as pessoas ouvem, e também conseguir com que outras personalidades, outras pessoas relevantes naquele meio, mencionem seu trabalho. Então são dois aspectos relacionados que envolvem autoridade, que envolvem alguém que já é conhecido. Nos tempos do programa do Jô, por exemplo, o que se mencionava é que aparecer no Jô equivalia a vender uma tiragem inteira. Eu não sei se é verdade isso, realmente eu não sei dizer se é de fato isso, mas eu sei, por experiência própria, que aparecer em programas de televisão ajuda a vender, sabe, alguns exemplares aí. Eu acho que um programa de TV influente aí pode ajudar você a vender uns 300, 400 exemplares ou mais. Mas uma tiragem inteira já não sei dizer não. Esses são os aspectos relacionados que eu consigo pensar. Eu acho que, como eu disse, o conteúdo é o menos importante. Você pode ter um livro horrível, você pode ter um livro mal escrito, mas se houver um trabalho de divulgação do seu livro, ele vai vender. Basta de pensar no caso de 50 Tons de Cinza, que é um livro muito mal escrito, é um livro ruim realmente, é realmente, sabe, mal elaborado, com personagens ruins, com escrita pobre, e ele vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares. Se você cair nas graças da imprensa e do público, não importando o que você tiver escrito, sabe? Isso vai afetar as suas vendas muito mais do que a qualidade literária. Isso não quer dizer que você não deva fazer um bom trabalho literário, sabe? Isso não quer dizer que você não deva escrever mal também. Eu só quero dizer que a escrita é uma etapa importante para nós, escritores, mas para o leitor não é tão importante assim. O leitor se importa muito mais com você, autor, né? Com o que você fala, com como você se expressa, com aquilo que você representa, do que com aquilo que você escreve. É um pouco frustrante, né, para o escritor isso, mas é a realidade. Então, se você quer vender livros, se você quer se tornar conhecido como um escritor, você tem que começar a se tornar conhecido como uma personalidade, sabe, relevante, como uma autoridade naquele campo. E isso, às vezes, é muito mais trabalhoso do que escrever livros. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês concordam com o que eu disse aqui, qual é a sua experiência como escritor vendendo livros, o que você fez para, sabe, promover sua obra, quais fatores extra-literários fora da obra vocês perceberam que são relevantes. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não ainda se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!